Abra sua Bíblia lá, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Fale comigo, regozijai-vos sempre. Mais forte, regozijai-vos sempre. Fale para o seu irmão, sorria, meu filho, sempre. Quem estava aqui domingo passado, aleluia, fale para o seu irmão, sorria sempre. Alegre-se sempre, aleluia. É uma ordem. Versículo 17, fale para ele, orai sem cessar. Mais forte, fala, orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? E versículo 19, não instigais o Espírito de Deus. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele traz direção para nossas vidas. E essas direções que ele começa a citar aqui em Tessalonicenses, realmente mexeu muito comigo. Então nós vimos domingo passado, nós falamos sobre regozijarmos sempre. Mas no versículo 17 ele fala, orai sem cessar. E orar sem cessar é um desafio para nós. Porque quando nós pensamos em orar sem cessar, nós entendemos o que? Como é que uma pessoa vai conseguir orar todo o tempo? Será que eu posso ficar de joelhos orando 24 horas por dia sem parar um minuto? Mas o apóstolo Paulo, ele trouxe esse desafio para nós, né? Ele trouxe esse desafio, orar sem cessar, orar sem parar, orar sem descansar. E talvez a gente pense, é impossível, porque é isso que agrada a Deus, é isso que Ele diz, porque isso agrada a Deus, é a vontade de Deus para a sua vida como crente. Então Ele afirma isso a cada momento, a cada instante. Ele começa a dizer, orai sem cessar. Em Romanos 1, versículo 9, ele diz assim, ele mesmo afirma que orava sem cessar. Ele fala assim, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, minha testemunha de que como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Então ele fala assim que ele orava pelas pessoas sem cessar, sem cansar ele orava. Por aquelas pessoas havia uma intercessão nele. E nesses dias eu comecei realmente a receber de Deus o que poderia significar isso. Porque nós precisamos disso para as nossas vidas. Nós precisamos que Deus fale conosco. Nós precisamos que Deus realmente ministre em nossas vidas e nos ajude a orar sem cessar. Então o apóstolo Paulo, ele começa a colocar isso, que ele sempre fez isso. E ele orava sem cessar. Ele orava sem cessar. Ele sempre colocou em 1 Tessalonicenses 1:3. Coloca lá, 1 Tessalonicenses 1:3. Ele fala assim, ó, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé. Fala assim, sem cessar da obra de fé. E ele diz assim, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz sem cessar. Eu oro, eu penso na obra da fé, eu penso naquilo que Deus tem, naquilo que o Senhor tem para nós. Ele fala lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, ele fala a mesma coisa, ele diz assim, por isso nós também sem cessar damos o quê? Graças a Deus. Porque essa palavra sem cessar, ela não está relacionada a simplesmente um ato de você fazer sem parar. Mas no original fala, esse sem cessar fala de um estilo de vida que você tem. O ar que você respira, como você vive, as atitudes que você deve ter. Então o apóstolo Paulo começa a falar, olha, eu dou graças a Deus sem cessar. Porque sem cessar
na verdade, no original, ele significa não se omitir, não esquecer. A oração, os cristãos, ou a gratidão, na ocasião, ou na ocasião própria, ou nos momentos. Então essa questão de sem cessar, fala que na sua vida íntima, no seu interior, precisa ter algo constante. Deus tem que estar constante na sua vida. A sua vida espiritual precisa estar ativa. Esse orar sem cessar significa uma vida constante na presença de Deus, com seus pensamentos no Senhor, com seus caminhos na palavra do Senhor. Então nós precisamos entender isso. A oração, ela não está relacionada simplesmente a palavras, mas a oração, ela está relacionada às suas atitudes. O profeta Isaías 1, versículo 15, ele começa a falar a respeito do que Deus acha da oração. Ele fala assim: vou ler na versão que está, na minha versão, você vai acompanhando. Ele fala: quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha o que ele começa a dizer: que por mais que você ore, ele começa a dizer que ele não vai ouvir as suas orações, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Ele fala de injustiça, ele fala do pecado, ele fala da vida que você está tendo. Então nós podemos concluir que o quê? Que a sua vida tem muito mais a ver com oração do que você imagina. Então oração não é simplesmente falar palavras bonitas, mas a oração sem cessar quer dizer a respeito das suas atitudes, a respeito do seu andar, do seu proceder, de como você está, da justiça, da integridade. Orar aqui é muito bonito, está todo muito bonito, todo mundo muito bem penteado, todo mundo ora, mas a questão não é sair palavras da sua boca. A pergunta é: Deus vai ouvir a sua oração? Porque para Deus ouvir as suas orações, as suas mãos devem estar limpas. Suas mãos devem estar limpas, é o que ele fala. As suas mãos, quando você estende as suas mãos, eu já tampo o meu rosto, eu não quero nem ver. É o que Deus está falando. Então, mãos limpas. Eu costumo falar que quando nós estamos envolvidos no Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo nos impulsiona é o quê? A levantarmos as nossas mãos. As pessoas acham que elas levantam as mãos para ficar a coreografia bonitinha. Nossa, só que coisa linda. Todo mundo com a mão levantada. Mas não, queridos, o Espírito faz você levantar as mãos, é porque antes da sua palavra, das palavras que saem da sua boca, está as suas mãos. A sua boca está abaixo das suas mãos. As suas mãos é o ingresso para a resposta das suas orações. O que é que o salmista diz? Senhor, quem subirá ao teu santo monte? E a resposta de Deus é o quê? Quem tem as mãos limpas. Olha para a sua mão, ela está limpa. Olha para a mão do seu irmão, fala: vamos lavar essas mãos na água do Espírito, meu irmão. Precisamos realmente estar com as mãos limpas. Então nós precisamos entender que quando ele se refere a orar sem cessar, a nossa vida fala muito, porque se você for um homem ou uma mulher que tem vida íntegra diante de Deus e que tem uma vida de santificação, a sua própria vida é uma oração cessante. O seu proceder no Senhor é um proceder
de uma busca constante pelo Espírito Santo. Você está no ônibus, mas você está buscando ao Senhor. Você está no carro, mas seus pensamentos estão em Deus. Mesmo que venham as tentações, o seu coração está colocado diante de Deus. Isso é orar sem cessar. É o que o apóstolo Paulo está falando. Quantos querem que suas orações sejam respondidas imediatamente? Tem uma história bastante interessante na Bíblia. Lá em 2 Reis 20, versículo 1 a 3. 2 Reis 20, versículo 1 a 3, diz assim: porque aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e fez o que, queridos? Orou, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de que como tenho andado diante de ti com fidelidade, integridade de coração. Fale comigo: fidelidade, integridade de coração. Mais uma vez: fidelidade, integridade de coração. Mais uma vez, para não esquecer, fale assim: fidelidade e integridade de coração. Pois bem, ele começa a falar da vida dele. E ele fala: eu tenho feito o que era reto aos teus olhos. Fale para mim também: fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Vamos lá comigo? Fala assim: fidelidade, integridade de coração e fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Fala para o seu irmão: você é fiel, você é íntegro no seu coração, você tem feito o que é reto diante do Senhor. Isso é oração. O problema, querido, sabe por que tem muita gente aqui que ora e Deus não responde? É que o nome dele está no Serasa há anos, e a oração dele é para caducar, chegar o tempo da dívida dele caducar, para ver se o nome dele é limpo. O problema é que tem um monte de gente que se diz crente e não tem a integridade de entregar o seu dízimo e a sua oferta. O seu proceder é um proceder infiel. Aí fica perguntando: por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Porque as suas orações não sobem. Porque as suas orações não estão ligadas somente nas suas palavras. As suas orações têm a ver com todo o seu proceder. Tem a ver com sua vida. Tem a ver como você anda diante do Senhor, queridos. Ele fala: orai sem cessar. E a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Ele chorou muito. Então, apesar da sua oração ser pequena, olha o que é que aconteceu. Ele só falou: Senhor, eu te peço, eu tenho andado fiel diante de ti, tenho tido integridade de coração, eu tenho feito o que é reto. Você tem coragem de fazer essa oração? Sabe que você tem coragem de fazer essa oração diante do Senhor? Senhor, eu tenho sido fiel a ti, eu tenho sido íntegro, tenho integridade no meu coração, eu tenho feito aquilo que é reto aos teus olhos, eu tenho, Senhor Jesus, realmente sido fiel a ti. Foi a oração dele, e começou a chorar. Ele não fez mais nada. O profeta disse: você vai morrer hoje, coloque em ordem a sua casa, arruma a tua família, pede perdão para quem quer que seja. E a Bíblia diz que ele orou antes de colocar as coisas em ordem. No versículo 4, a Bíblia diz que imediatamente aconteceu algo. E sucedeu que, havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Queridos, presta atenção. O cara acabou de orar, não passou um minuto, o profeta só virou as costas saindo, chegou na porta, Deus falou: para aí, camarada, volta. Diz para ele que eu vi as lágrimas dele e ouvi a oração dele.
Fala para ele algo. A Bíblia diz assim: eu sou o Deus do teu pai Davi, ouvi as tuas orações e as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus, me dá o coração de Ezequias, que orava e imediatamente as suas orações eram respondidas. Foi rápido, uma oração pequena, mas Deus respondeu. Deus falou: olha, eu não somente vou te dar a vitória, mas eu ainda vou te dar mais 15 anos. Eita glória! Que Deus poderoso. Então as bênçãos dos céus, queridos, não se recebe pelo muito falar diante de Deus, mas essas bênçãos vêm pela manifestação das suas atitudes, de uma atitude correta diante de Deus. Vou repetir, olhe para mim. Obrigado, que todo mundo acordou agora. Olha bem para mim. As suas orações não serão respondidas porque saíram palavras bonitas da sua boca. Não é porque tu está bonitinho aqui na igreja, Deus vai responder suas orações. Não, meu irmão. As suas orações serão respondidas por causa da tua fidelidade, por causa da integridade do seu coração, e porque você anda em caminhos retos. Orai sem cessar, é a vontade de Deus. Porque não ter uma vida íntegra diante de Deus, isso faz com que o Espírito Santo fique apagado em nossas vidas. E é o que fala lá no versículo 19, ele fala: não apagueis o Espírito Santo. Então ter uma vida de oração é ter uma vida íntegra, porque oração, ela diz a respeito da sua vida. E eu quero ser como Ezequias. O profeta mal virou. Eita, queridos, você já imaginou? Do mal vai sair do culto e o teu telefone já começa a tocar, falando: rapaz, teu dinheiro saiu, tua mãe foi curada, acharam aquilo que foi perdido. Quantos creem que vai começar a acontecer isso nessa igreja? O pessoal vai entrar e antes de terminar o culto já vai começar a receber telefonemas. Deus vai começar a responder as orações. Tem pessoas que falam assim: ah, Deus, o Senhor não me responde. Deus fala: cadê a tua vida reta e íntegra? As tuas atitudes têm muito a ver. 2 Crônicas 7, versículo 14, ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tiver atitudes de se humilhar, de orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. Oh, glórias. Antes de sarar as terras, queridos, ele fala: se você se humilhar, se você buscar, se você se desviar dos maus caminhos, então eu vou ouvir, vou te perdoar e vou sarar a sua terra. Você precisa entender essas coisas. Orar sem cessar fala de um estilo de vida, não de ficar de joelho o tempo inteiro, porque ninguém é assim. Mas orar sem cessar fala de como você vai andar.
Orar sem cessar fala de não confiar nas possibilidades, mas fala em confiar no autor da fé, e confiar no Senhor, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Hebreus 11, versículo 6, todos conhecem esse versículo, onde diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, do que tenho é totalmente teu. Isso é orar sem cessar. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Marcos 11, versículo 22, Jesus disse assim: se você tiver, ele fala assim, tende fé em Deus. E é verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis. Aleluia. Tudo que você pedir em oração. Mas ele fala que ele de ter fé em Deus. Ele fala de ter literalmente, mas essa palavra no grego, ele fala tem de fé proveniente de Deus. Ele fala tudo que pedides, credes, recebereis. Então, queridos, não é a grande fé que move as montanhas, mas a minha fé na grandeza de Deus move as montanhas. As pessoas acham assim, eu preciso de uma grande fé. Jesus fala, tua fé precisa ser pequena, meu filho, tamanho de um grão de mostarda, porque quem vai mover as montanhas não é sua fé, é você colocar a sua fé na pessoa certa, que é o Senhor. Ele move qualquer montanha. É por isso que ele diz, tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Fala da sua vida e não somente das suas palavras. Orai sem cessar, ele fala, alegrai-vos sempre. Você tem que ser feliz, meu filho. Tem que sorrir. Mas você também tem que orar sem cessar, porque fala de uma constância. A sua fé tem que estar firmada nele. Jesus, ele tinha isso. Ele orava, ele buscava nas orações. As orações dele eram simplesmente para decidir. Lá em Lucas 6, versículo 12 e versículo 13, fala assim que naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar.
E passou a noite toda em oração. E depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12, entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Eu fiquei pensando lá em casa, que legal, que fera. Jesus, antes de escolher os 12 dele, ele subiu no monte e foi orar. E quando ele recebeu a resposta, ele desceu e acabou, ele já sabia quem era. Então isso fala desse ajuste dessa oração que faz nas nossas vidas. A nossa vida é ajustada na nossa vida espiritual. As atitudes naturais de Jesus estavam intimamente ligadas às atitudes espirituais. O problema é que as pessoas querem conectar primeiro, eles querem pegar o espiritual e conectar no natural. E não é assim, primeiro você conecta no espiritual, depois você conecta no natural. Jesus não escolheu os 12 e depois foi orar e falar: Senhor, já escolhi, agora abençoa, pelo amor de Deus. Será que foi esses caras mesmo? Será que eu acertei? Será que é eles mesmo? Está cheio de gente assim na igreja. Enche as igrejas atrás que Deus conserte as besteiras que eles fazem. Na hora de ir lá nas casas Bahias ou no Ponto Frio, fazer uma dívida que ele não vai conseguir pagar, ele não orou para perguntar se vai ou não vai. Mas agora está apertado, está conseguindo pagar, ele veio orar para Deus pagar o carnê dele. Fala para você irmão orar sem cessar, meu filho. As coisas são decididas no Espírito primeiro. Amém? Deus pode te livrar de ciladas, queridos. Deus pode te livrar de ciladas. Da sua postura fala muito, orai sem cessar. Dai graças a Deus a tudo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Em Colossenses 4, versículo 2, ele diz assim: ele ensinou os crentes de Colossos a perseverarem em quê? Na oração e vigiando com ações de graça. Ele falou: olha, vocês têm que orar, camarada, e também nas ações de graça. Tem que dar graças a Deus por tudo. Para de olhar para as coisas que são dessa terra e leva a sua vida para um nível espiritual mais alto. Não deixe as coisas dessa terra decidirem por você, porque é muito mais fácil crer nas circunstâncias do que crer no que você vê no espiritual. As pessoas fazem assim porque os métodos, o dinheiro, eles produzem resultados impressionantes para muitas pessoas. Há uma inclinação para confundir o sucesso humano das bênçãos divinas. Presta atenção, vou repetir. Há uma inclinação das pessoas a confundir o sucesso humano com as bênçãos divinas. Elas querem ligar as conquistas materiais a uma vida de bênção. Isso está errado. Tem coisas que o homem vai conquistar, mas tem coisas que Deus vai conquistar para você. Então, queridos, entenda isso. Podemos orar ao Senhor de diversas formas, mas a nossa vida quer dizer muito mais do que isso. Ele conhece a tua vida. Ele quer conversar contigo. Ele quer que você tenha uma vida na sua presença. Ele quer que você suba até onde Ele está. Ele quer que você realmente receba a ministração dEle. Ele quer que você eleve o seu nível de intimidade com Ele. Ele quer que você suba nas alturas. Ele quer que você saia desse nível terreno e alcance um nível espiritual maior. Não somente na oração, não somente na adoração, mas que a sua vida seja uma adoração. O profeta Isaías, ele fala lá no capítulo 41, versículo 17, ele diz algo interessante. Ele diz assim: os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei.
Abrirei os rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais. Presta atenção que esse versículo sempre chamou a atenção, porque o profeta começa a falar que o povo de Deus necessita de água e ele vai dar. A língua dele está até seca de sede, mas ele diz que ele vai abrir rios nos lugares altos. E ele fala que vai abrir fontes nos vales. Eu não sei se você entendeu, mas está trocado aí. Porque as fontes do nosso natural, elas nascem nos lugares altos, e aí elas correm, e nos lugares baixos se formam os rios. Mas Deus é diferente. As fontes estão embaixo e o rio está em cima. Porque Ele fala, queridos, do rio de Deus. E Ele fala de nós subirmos a este lugar, de nós estarmos neste lugar. Porque, queridos, nós somos filhos de Deus, e Ele tem falado que nós somos fontes de água viva. Existe uma fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna. É o que diz lá para a mulher samaritana. Ele diz: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe daria água, e eu vou lhe dar água eterna, porque do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Queridos, em outras palavras, Deus está falando: você tem que sair desse nível terreno. Você tem que sair desse nível terreno. Salmo 113, versículo 5 fala: quem é como o Senhor? Aleluia. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com príncipes e com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre e mande filhos. Louvai ao Senhor. Deus, Ele habita em um lugar que a Bíblia titula de lugares altos. E esse lugar é um nível de oração e de espiritualidade que nós cristãos precisamos ter, para que nós possamos estar com Deus. Ele fala que quando nós encontramos Deus, Ele nos tira do pó, do nível terreno, e nos leva para um lugar de vitória. Escute, queridos, as bênçãos do Senhor não estão simplesmente disponíveis para qualquer um, mas as bênçãos do Senhor estão ligadas a um estilo de vida, a vida que você vai levar e a vida que você decide levar. Deus quer te levar a um nível mais alto. Ele quer te levar a um nível mais alto. Ele quer que você louve ao Senhor nas alturas. Salmo 148, versículo 1. O salmista diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Olha comigo: louvai nas alturas. Se você não entender o que eu estou falando, você vai pensar que você vai ter que louvar a Deus andando de avião. Mas isso não está falando de um espaço físico, está falando de um espaço, de um nível espiritual. Orai sem cessar, tenha uma vida consagrada, para de olhar para as coisas dessa terra, para de viver pelas coisas dessa terra. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, versículo 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aleluia. Ele fala o quê? Buscai as coisas que são de quê? De cima. Porque Cristo está lá, queridos. Amados, presta atenção: louvar o Senhor nas alturas, buscar, porque Cristo está lá. Então, pastor, então entenda, não é Deus que vem
é nós que subimos. Como assim, pastor? É verdade, presta atenção. Se Deus viesse, todos receberiam, todos se dobrariam, porque é impossível alguém ficar em pé diante de Deus. Por que que tem pessoas que num culto onde o louvor está vindo, tem pessoas que literalmente elas não estão aqui, elas estão recebendo, elas sobem a um nível espiritual tão alto, que elas encontram o Senhor nas alturas, e ela vive um nível espiritual alto, enquanto tem outro com uma mão no bolso, sem sentir nada. Por quê? Porque não é Deus que vem, somos nós que subimos. Aí tem alguns crentes que eles já têm uma vida de oração sem cessar. Quando eles chegam lá no estacionamento, eles escutam o louvor, eles já estão se arrepiando todo. Ele fala, eita, estou sentindo aqui de fora. De repente ele fala, pô, está sentindo aí? Estou me arrepiando todo. O cara sentindo o quê? Fala, cara, estou sentindo a presença de Deus. Porque é claro, quando a gente percebe uma pessoa que tem uma vida de oração sem cessar, uma pessoa que é sensível, uma pessoa que vive nas alturas onde Deus está, e uma pessoa que está voltada às coisas dessa terra. Por isso o apóstolo Paulo fala, orai, buscai as coisas que são de cima. Ele fala no versículo 2, ele fala, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Por que nós não podemos pensar nas coisas que são da terra? Que ele diz, pensais, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida aonde? Aonde, queridos? Bora lá. Versículo 3, meu filho, já estou lá no versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida onde? Vamos lá, mais alto, está onde? Em Cristo, em Deus. O que que ele falou? Jesus está onde? Assentado à destra de Deus, Pai. Aí ele fala, e vocês já estão mortos para o mundo, então vocês também estão escondidos em Cristo, em Deus. É lá onde nós estamos. No versículo 4 ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluias. Aleluias. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Busca as coisas que são de cima. Porque vai chegar um momento que Cristo vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, queridos, a glória dEle virá sobre a sua vida. Pare de buscar as coisas que são dessa terra. Aprenda a viver pelas coisas espirituais. Tenha uma vida de oração. Orai sem cessar. Jesus Cristo ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Mas nós também já estamos lá. Orai sem cessar. E Efésios 1 versículo 3 diz assim, Efésios 1 versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, isso eu quero ler, o qual nos abençoou, com o quê? Com o quê, queridos? Mais alto, com o quê? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção, eu nem vou ler o 4 agora. Ele fala, Ele, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Presta atenção, olhe para mim aqui. Vou te ensinar uma coisa. Orar sem cessar. Sabe por quê? Porque se tu tem uma vida espiritual, sem cessar, vida de consagração, você vai viver onde? Nos lugares celestiais. E lá nos lugares celestiais estão todas as bênçãos. Vou repetir. Estão todas as bênçãos. Sabe, o teu marido precisa converter, lá nos lugares celestiais ele já está convertido.
Você se lembra no início que eu comecei a falar? É pela fé. Sabe onde é que a tua prosperidade financeira está? Nos lugares celestiais. Lá já está todas as bênçãos. Lá já está, tudo está formado. Todas as bênçãos estão em um nível espiritual. O problema é que falta crente para subir na glória e de lá retirar as bênçãos. Porque as pessoas estão voltadas a tudo que essa terra produz. Ele só pensa nas coisas dessa terra. Ele só olha para as coisas dessa terra. Ah, queridos, pegue na mão do seu irmão. Ele diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Pega na mão do seu irmão, vai lá. Fala assim: ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante deles, em caridade, em amor. Oh, quero te explicar, deixa o versículo aí. Ele diz o que? Antes da fundação do mundo, ele já tinha te elegido. Você foi eleito dele. Para quê? Para ser vale santo, irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? É uma pessoa que não precisa de repreensão. Pessoas que não precisam. O negócio, sabe o que é que acontece? Tem pessoas que você tem que ficar brigando com ele o tempo inteiro. Para com isso. Você está errado. Muda suas atitudes. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando, meu querido? Você precisa subir teu nível espiritual, porque lá você já é santo e você é irrepreensível. Quando você vê irmãos na carne, é porque ele está com a cara todinha atolada nas coisas dessa terra. Ele não está buscando as coisas que são de cima. Ele nos elegeu, queridos. Ele quer te levar a um nível mais alto. Efésios 2, versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluias. Oh, glórias. Aumente o seu nível espiritual. Orai sem cessar. Fique em pé em nome de Jesus. Xarabacaralabaçais. Salmo 107, versículo 41. Salmo 107, versículo 41. Nós vamos ler até o 43. Peguem na mão do seu irmão, meu irmão. A Bíblia diz: mas ele levanta da opressão necessitada para um alto retiro, e multiplica as famílias como um rebanho. 42. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Presta atenção, queridos. O que é que ele fala? Ele fala que os justos, ele vai pegar pela mão e vai levar para um lugar, para os lugares altos. Mas ele fala que os que são iníquos, os injustos, em vez de eles abrirem a boca e profetizar, ele fala o quê? Eles vão ficar calados, com a boca fechada. Eles não sabem orar, eles não querem elevar o nível espiritual. Ele diz: quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Alegrai-vos sempre e orai sem cessar. A sua vida fala muito mais do que as suas palavras. Você está entendendo o que eu estou falando? Feche os seus olhos.
És meu tudo, és meu Senhor, és meu abrigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente